Olá a todos. Bom, meu nome é Alexandre Rodrigues. Eu estou aqui para fazer a apresentação do ensaio do nosso artigo. Antes, então, gostaria de fazer o agradecimento ao SICANT, que é o laboratório de pesquisas que a gente faz parte pela Universidade Lusófona, ao qual este projeto faz parte do meu tema de tese de doutoramento. Então, eu vou fazer um share de tela aqui e dividir o PowerPoint da apresentação com vocês, ok? O nome do projeto é o Autogerenciamento de Performance e Competências em Futuros Professores do Ensino Básico. Tá? Então, a ideia básica do projeto, e a gente vai ver isso ao longo da nossa apresentação, é fazer uma análise de medição de comportamento sobre 3 perspectivas básicas, certo? Do futuro professor, então, do ensino básico. Então, aqui estão as nossas apresentações, professora Micaela Fonseca, que me orientou na concepção desse projeto. Eu, Alexandre Rodrigues, a Universidade do Lusófona é a universidade ao qual eu faço parte com a tese de doutorado dentro desse mesmo tópico, e o SICANT, que é o laboratório de pesquisa que nós fazemos parte dentro da universidade também. Vamos lá. Então, primeira parte 1. Qual é a problemática do assunto ao qual nós estamos trabalhando? A problemática principal é a busca pelo sucesso e pela felicidade, tá? O que se entende por sucesso e felicidade? É tudo aquilo que nós temos de objetivo de longo prazo, né? Todos nós sonhamos com alguma coisa, todos nós sonhamos um projeto ao qual a gente desenha esse projeto, esse plano como algo que se chama sucesso e que, consequentemente, nos vai levar a um tipo de felicidade, né? Então, o que nós entendemos de felicidade é o alcance dos nossos objetivos e aquilo que nos faz feliz. Mas, como sucesso e felicidade são elementos extremamente subjetivos, nós vamos tentar desenhar através desse projeto o que é sucesso e felicidade na cabeça desses futuros professores e, com isso, aprimorar a sua performance durante o roteiro da busca por esses elementos de longo prazo, né? Então aqui nós temos uma imagem que reporta muito bem isso, né? Que seria o jogador, seria o player, né? Seria o professor, né? O futuro professor, e ele tendo um apoio de um objeto, ou seja, de um binóculo nesse caso aqui, para enxergar os seus objetivos, né? Os objetivos de curto prazo, os objetivos de médio prazo, mais objetivos de médio prazo, e eles vão ganhando uma certa relevância, até então que eles cheguem nos seus objetivos de longo prazo. Para isso, nós temos um trajeto, né? Toda a vida de todas as pessoas é nada mais que um grande trajeto, e dentro desse trajeto nós vamos optando por escolhas, certo? Essas escolhas vão nos aproximando ou nos distanciando deste objetivo de longo prazo, ou seja, o que nós vamos apresentar nesse projeto aqui é um meio ao qual a gente consiga facilitar essa trajetória, ou seja, facilitar a maneira como as pessoas tomam as suas decisões para que elas consigam se aproximar o máximo possível deste sucesso a longo prazo. Aqui nós temos também uma outra imagem que é bem interessante, né? Então, o próprio texto já diz, né? O profissional que quer crescer e identificar as melhores oportunidades deve saber, então, gerenciar-se a si mesmo. Então, ou seja, a gente não depender mais que outras pessoas, ou até mesmo um RH de uma empresa, digam o que nós temos que ser ou o que nós temos que fazer para que a gente cresça, né? A ideia inicial é que você mesmo torne-se autogestor da sua própria performance. Consequentemente, nós temos aqui alguns passos que eu identifiquei como se fossem dominós, né? Para que a gente derrube o último dominó, nós temos passos a seguir. Então, primeiro a gente vai trabalhar com filtro atencional, ou seja, o que nos capta a nossa atenção. Logo depois, de tudo que capta a nossa atenção, o que a gente realmente percebe, né? De maneira consciente ou inconsciente, a partir do que se percebe dentro desses estímulos do meio, você altera o seu comportamento, porque você se torna ciente do que você precisa ou não realizar. A partir desse momento, você tem o que a gente chama de performance, ou seja, quanto melhor é o aproveitamento desse comportamento, né? Quanto melhor você gerencia o seu comportamento, mais performance você vai ter e, consequentemente, mais competitividade você vai ter. Ou seja, você vai melhorando nesse jogo da vida ou vai se apoiando em comportamentos mais performáticos para que você tenha uma competitividade maior na solução dos seus próprios problemas e, obviamente, isso vai se transcorrendo a partir de uma linha temporal, ao qual nós temos aqui embaixo, né, a linha de tempo, tá? Aqui
Também faz parte da nossa problemática a autorreflexão. Então, a todo momento desse projeto, a gente chama as pessoas a uma autorreflexão. O próprio dashboard de montagem desses objetivos, né, é a maneira como a gente vai montar a perspectiva de alcance desses objetivos, ou seja, quanto está a sua performance, ou qual a relação da sua performance dentro dos padrões de comportamento que você escolheu e os padrões de comportamento que você depende deles para alcançar um objetivo, ou seja, você vem fazendo de uma forma, mas você precisa mudar a forma ao qual você está procedendo para que você chegue mais perto dos seus objetivos. Então, em que medida esse estudante de educação, ou esse futuro docente, ele está sendo preparado para que ele tenha essa autogerência, né? Para que ele consiga observar o ambiente à sua volta e conseguir compreender que tipo de comportamento é mais importante, é mais relevante, que tipo de comportamento ele precisa mudar, tá? Então, para que nós tenhamos então uma performance mais apurada, nós temos uma série de requisitos que são os comportamentos, que são as bases de elementos que a gente vai gerenciar e a outra aluna aqui, a outra professora, está exatamente pensando em cima disso, né? O que ela precisa alterar para que ela tenha uma performance melhor. O objetivo do nosso projeto, então, é trabalhar essa perspectiva de gerenciamento comportamental sob 3 perspectivas, né? Nós escolhemos 3 perspectivas ou 3 pontos de vista para que nós tenhamos uma base de início, né? Uma base mais fácil de início, que a gente consiga controlar dentro desse ambiente. Então, nós vamos trabalhar sobre 3 bases. Uma base que chama-se estratégica, que é a base ao qual a indústria, que é o mercado, busca desse futuro professor. Vamos tentar entender um pouquinho sobre os elementos estratégicos desse mercado, quais são os objetivos desse mercado em relação a esse futuro profissional. A relação social, que é o ambiente social ao qual esse professor vive, né? O que ele tem que fazer em prol da sua sociedade. A gente sabe que essa questão social ela é muito importante para todo mamífero em si, né? E não diferentemente para o ser humano, que precisa estar engajado na sua relação social com muito sucesso, para que isso impulsione ele para frente também, e, obviamente, sobre os seus objetivos pessoais de vida, né? Que são completamente diferentes de pessoas para pessoas. Então, a gente vai tentar montar um componente ao qual a gente consiga convergir esses 3 aspectos para que eles se conversem entre si. Não adianta, por exemplo, eu ter um objetivo estratégico muito importante, ou seja, o mercado pede alguma coisa de uma maneira muito importante, mas os objetivos pessoais dessa pessoa não estejam alinhados com essas estratégias, né? Então as coisas têm que se conversar para que ele tenha então o caminho mais propício a que ele possa seguir nessa trajetória. O trabalho empírico, então, ela vai se dar através de pesquisa, né? A gente vai trabalhar com 2 grupos, né? Principalmente um grupo do curso politécnico, do curso técnico da Escola Superior de Acompanhamento de Crianças e Jovens, e o outro de uma escola de licenciatura em Educação Básica. O método que nós vamos utilizar, então a gente vai utilizar questionários, né? Questionários semi-estruturados para tentar montar esse nível de percepção. Né? A verdade é que a gente vai ter que tentar trabalhar elementos intangíveis, né? Que são percepções, e trazer isso para um mundo mensurável, de elementos tangíveis, tá? Então, a gente vai trabalhar muito com bases de comparações também, o que seria o cenário ideal e qual seria o cenário que esse futuro professor se enxerga, né, com o seu comportamento atual, quais comportamentos que ele percebe que são mais relevantes, quais comportamentos que ele percebe que são menos relevantes, e assim a gente conseguir montar esse dashboard. A ideia também é criar um ambiente mais interativo para que ele consiga reconhecer isso. Então, não adianta eu apresentar números, né? Eu vou ter que colocar isso provavelmente numa tela de um computador, ao qual ele consiga fazer uma análise muito rápida em cima disso, tá? E a partir desse momento ele consiga se tornar mais consciente sobre o seu desenvolvimento, né? A sua performance em determinados níveis aos quais esse caminho está proporcionando para esse público-alvo. O método, né? O método a gente vai utilizar elementos de sistemas gamificados, né? A gente entende que um cenário de jogos, ele é um cenário que engaja muito mais as pessoas, então o engajamento vai ser algo extremamente relevante para o sucesso desse projeto. Inicialmente nós vamos desenvolver um piloto, talvez em Excel ou PowerPoint, alguma coisa desse tipo, mas futuramente, eu até coloquei um telemóvel aqui,
que provavelmente ele vai se transformar numa aplicação e a partir dessa aplicação essas pessoas consigam, de uma forma mais simples, compor esse autogerenciamento, ou seja, incluir ali comportamentos que elas gostariam de estimular e excluir comportamentos que para elas já não fazem mais sentido dentro desse percurso, certo? Nesse início, muito provavelmente elas vão precisar desse acompanhamento, mas à medida de que elas vão aprendendo a trabalhar neste conceito, a ideia é que isso se torne mais automático e elas consigam, por elas mesmas, trabalharem esse autogerenciamento, né? Nós temos aqui 3 principais descritores, né, que são os conteúdos básicos de montagem desse projeto, que seriam o próprio autogerenciamento, né, ou a parte comportamental em si, como desenvolver esse autogerenciamento, quais são as bases que fazem com que as pessoas tenham mais autonomia em relação a esse projeto, né, a se autodesenvolverem e quanto dispostos elas estão a esse processo. A própria questão de educação e comportamento, né, então acho que o que a gente tem em mente é que toda base que impacta em educação é uma base que todo mundo ganha, né, todo mundo busca muito a relação educacional ela é sempre um dos pilares de índices de desenvolvimento humano. Então, tudo que é voltado à melhoria da educação, consequentemente, é uma melhoria à nação, é uma melhoria social. Então, é um sistema também social. Comportamento, a gente vai buscar cercar todas as linhas de comportamento, né, a nível de conhecer os influenciadores de comportamento. Então, para nós, é muito importante que bases como neurociência, bases como marketing, bases como psicologia sejam bem abordadas nesse conteúdo, porque são elementos que movem muito os nossos comportamentos. E, obviamente, as ferramentas gamificadas, né, que é a metodologia, são as condições que nos dariam as condições técnicas básicas para que nós consigamos compor o sistema que vai gerenciar toda essa estrutura, certo? A segunda parte, né, a segunda parte e a parte final da nossa apresentação, que é a própria solução proposta. Então, a partir desse momento que nós já temos o composto montado, ou seja, os dados recolhidos, a ideia principal é se montar esse piloto, montar um dashboard, então, ao qual cada pessoa que a gente vai introduzir dentro desse estudo, ela vai ter um dashboard de análise desses resultados, com propostas de melhorias, planos de ação de melhorias em caso de algum indicador, né, ou em caso de algum número não estar satisfazendo essa pessoa conforme o percurso de vida que ela escolheu. Só que nós teremos, obviamente, muitos ganhos secundários. A partir de que você começa a gerenciar a sua auto-performance, você consegue, né, trabalhar outros elementos também de percepção, ou outros elementos de consciência que a gente chama nesse estudo, né? Então, por exemplo, o que eu preciso saber é uma reflexão que hoje em dia é extremamente relevante. Então, o que é necessário eu saber para que eu tenha uma performance importante? A gente se pergunta isso a todo momento. Esse projeto ele vai ajudar muitas pessoas dentro dessa auto-reflexão. O que eu já sei, né? Que também muitas vezes é uma coisa que não se valoriza, né? Eu posso estar pensando que eu sei muitas coisas que não são tão úteis assim, mas muito do que eu já sei pode me ajudar a alavancar elementos secundários da minha rota dos meus objetivos, né? Então, todo o aprendizado que você tem hoje, ele é sim útil. Então, quanto que eu já sei, né, para poder contribuir? O que é importante para eu me dedicar, que é a questão da prioridade, né? Então, hoje, nós temos muitos objetivos, excesso de possibilidades, e isso deteriora um pouquinho a relação de prioridades. Então, quando a gente consegue ter um sistema que nos ajude a priorizar, isso também é um fator de competitivo importante. E como eu me comporto diante dos outros. Obviamente, uma base comparativa é sempre relevante para saber como você está. Ou seja, eu posso dizer que eu sei falar inglês, porque eu nunca conversei inglês com ninguém. A partir do momento que eu converso com inglês com alguém, eu já consigo ter essa base de comparação, né? Então, são elementos secundários, mas que fazem, que trazem muito benefício para quem está trabalhando nesse momento com esse tipo de ferramenta e buscando esse tipo de solução. Enfim, esse é o projeto, né? Espero que esteja de acordo com as diretrizes da jornada. Agradeço novamente, então, a professora Micaela por todo o apoio que está me dando nesse início, né? Meu nome é Alexandre Rodrigues e até a próxima. Espero que tenham gostado da apresentação.